Os Estados Unidos anunciaram que a partir de hoje, dia 18 de abril, retomarão as sanções contra o petróleo venezuelano em razão da falta de lisura e transparência no processo eleitoral do país sul-americano. O governo de Nicolás Maduro, por sua vez, ameaçou os Estados Unidos, afirmando que o país se arrependerá amargamente dessa decisão. Além disso, há um detalhe muito importante que essa decisão dos Estados Unidos esconde em relação ao processo eleitoral do país. Nesse caso, processo eleitoral dos Estados Unidos. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, me acompanhe no canal, faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, o governo dos Estados Unidos, o governo Joe Biden, anunciou, portanto, a retomada das sanções contra o petróleo venezuelano por conta das ações do governo de Maduro relacionados à eleição do país agora no próximo mês de julho. Você tem acompanhado e tem visto que, apesar das promessas, o processo eleitoral na Venezuela não parece nada justo, nada democrático. Vários opositores estão presos e a principal candidata da oposição, Maria Corina Machado, foi impedida de se candidatar no próximo pleito eleitoral. E aí vamos relembrar. No ano passado, os Estados Unidos haviam chegado a um acordo com a Venezuela para retirar as sanções que já haviam sido impostas há alguns anos, desde que o regime Maduro cumprisse com algumas promessas ligadas principalmente ao processo eleitoral. Dá uma olhada aqui, ó. Washington havia levantado as sanções ao setor energético venezuelano em outubro de 23, por um prazo inicial de 6 meses, após diálogos entre o regime de Maduro e a oposição. Ou seja, havia fechado um acordo à época de que a oposição participaria do processo eleitoral do país. O processo de negociação à época foi mediado pela Noruega e ficou conhecido como Acordo de Barbados. Estava condicionado, como eu já adiantei, a eleições livres e transparentes na Venezuela. Esse acordo não foi cumprido pelos venezuelanos. E aí, por conta disso, os Estados Unidos anunciaram a retomada dessas sanções contra o petróleo. Diante disso, olha a reação do governo venezuelano. Venezuela considera a retomada das sanções dos Estados Unidos como ação lesiva. Dá uma olhada aqui no que disse o Jorge Rodrigues, que é presidente do parlamento venezuelano e também grande aliado de Maduro. Os Estados Unidos deram contra si mesmos 2 tiros no pé, já que essa decisão trará consequências em termos, olha o destaque, hein? Termos de migração, vou te explicar já já, com os Estados Unidos querendo impedir a entrada irregular de venezuelanos, e em termos também de energia, já que a Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. E aí, pessoal, qual que é então a principal ameaça que a Venezuela faz nesse aspecto aqui, nesse caso envolvendo as sanções? É em relação à migração. No ano passado, quando foi feito o Acordo de Barbados envolvendo o governo venezuelano, a oposição, intermediado pela Noruega, e que foi usado como condição para os Estados Unidos levantarem as sanções, foi firmado também diretamente entre o governo venezuelano e os Estados Unidos um acordo para que os Estados Unidos pudessem fazer o quê? Repatriar parte dos imigrantes venezuelanos que entraram nos Estados Unidos ilegalmente. E a Venezuela aceitava em receber de volta esses imigrantes. O que a Venezuela anunciou que vai fazer agora como resposta a essa retomada de sanções? Isso aqui, ó. Venezuela ameaça revogar acordo de repatriação de imigrantes caso os Estados Unidos retomem as sanções, como o país anunciou que retomará. Essa manchete aqui, ó, é do final de janeiro de 2024. Há pouco mais de 2 meses, portanto. Por quê? Porque naquela época os Estados Unidos já estavam ameaçando retomar essas sanções. Aqui o acordo, uma descrição do que foi o acordo. Em 5 de outubro de 2023, o governo Biden anunciou que retomaria as deportações de venezuelanos diretamente para o seu país, em uma tentativa de frear o fluxo recorde de travessias na fronteira entre Estados Unidos e México. Em um comunicado posterior, o governo da Venezuela disse que havia assinado um acordo com os Estados Unidos para permitir a repatriação legal de cidadãos venezuelanos dos Estados Unidos de volta, portanto, para a Venezuela. Então essa aí é a principal ameaça que a Venezuela faz contra os Estados Unidos em função desse anúncio de retomada de sanções. Mas aí, pessoal, quero chamar a atenção para vocês para um outro detalhe. Primeira coisa, por que os Estados Unidos impõem sanções à Venezuela? É porque os Estados Unidos são os maiores defensores mundo afora
das regras democráticas nos processos eleitorais? Claro que não. Os Estados Unidos impõem sanções contra a Venezuela porque o regime venezuelano, o governo Maduro, não é um aliado dos interesses do país, dos Estados Unidos. Além disso, a Venezuela, como todos sabemos, é um país riquíssimo em petróleo. Então, os Estados Unidos estão interessados não na democracia venezuelana, mas sim no petróleo venezuelano. Acho que isso é claro para todos, né? Se os Estados Unidos estivessem de fato interessados em democracia, os Estados Unidos não comprariam, por exemplo, petróleo da Arábia Saudita, que é um dos regimes mais autoritários, mais opressores do planeta. Então, fica aí a reflexão. Mas, além disso, tem também um aspecto ligado às eleições dos Estados Unidos no final agora de 2024, previstas para novembro, que é o voto dos imigrantes latino-americanos. Olha essa manchete aqui, ó, do dia 19 do mês passado, de março. Eleitores latinos têm aumento recorde nos Estados Unidos. E entre esses latinos que estão nos Estados Unidos, há uma boa parcela de venezuelanos. Os venezuelanos que vivem nos Estados Unidos são, logicamente, em sua maioria, se não na totalidade, pessoas fortemente contrárias ao regime de Maduro. Tanto é que elas emigraram para os Estados Unidos. E aí esses imigrantes venezuelanos, muitos dos quais já adquiriram direito do voto, eles certamente votarão em candidatos que se oponham ao regime de Maduro, porque eles são contra Nicolás Maduro. E aí, então, quando o Biden anuncia a retomada dessas sanções, ele está interessado também no voto dessa comunidade de venezuelanos, no voto também dos cubanos que vivem nos Estados Unidos e são contrários a esses regimes autoritários de esquerda aqui na América Latina. Olha só a importância desses eleitores. Segundo o eleitorado que mais cresce nos Estados Unidos, os latinos são um grupo-chave na disputa pela Casa Branca entre Joe Biden e Donald Trump. Se no primeiro duelo entre os dois, em 2020, a preferência de 70% dos latinos foi fundamental para a vitória do democrata, ou seja, para a vitória do Biden, o embate que se desenha para a eleição deste ano está longe de qualquer certeza. Ou seja, Biden teve a maioria dos votos lá em 2020. Mas aí Biden quer assegurar também o voto dessa parcela importante do eleitorado agora em 2024. Então, se ele desse sequência a essa prática de não mais sancionar a Venezuela, isso poderia ser visto pelos latinos com maus olhos. Afinal de contas, esses latinos se opõem aos regimes autoritários de esquerda que atualmente estão vigentes aqui na América Latina, sobretudo Venezuela nesse caso, mas também lembrar da parcela importante de cubanos que vivem nos Estados Unidos. E aí, quando lembramos da forma do processo eleitoral dos Estados Unidos, você se recorda, por exemplo, que lá o que elege o presidente não é o número total de votos populares, né, o voto da população diretamente, mas sim o número de delegados eleitorais, que é definido por estados. E aí, dentre esses estados, existem 3, não são os únicos, né, mas 3 que se destacam pela grande parcela de imigrantes latinos. Vou destacá-los aqui, ó. Califórnia, que tem 54 delegados. A Califórnia tem muitos mexicanos, por exemplo, né? E certamente uma parcela menor aí de outros latinos, incluindo venezuelanos e cubanos. Porém, a Califórnia é um estado historicamente eleitor de quem? De democratas. Então aqui dificilmente Joe Biden vai perder esses 54 delegados, já que o histórico do estado é votar em democratas. Por outro lado, o Texas, que é também um estado aí com uma grande parcela de imigrantes, é historicamente um estado eleitor dos republicanos. Então aqui dificilmente Donald Trump não poderá contar com esses 40 votos. A tendência é que ele vença. Mas aí o detalhe vem para a Flórida. A Flórida é, com certeza, o estado com a maior parcela de imigrantes latino-americanos. É onde está a maioria dos cubanos e onde está a maioria dos venezuelanos. E a Flórida, diferentemente dos 2 estados anteriores, ela não é, a Flórida, um estado que tem uma característica tão clara de dar a vitória para democratas ou para republicanos. A Flórida entra naquilo que alguns chamam de estado ambíguo, um estado swing state, um estado pêndulo. Por exemplo, nas últimas 4 eleições, em 2008, 2012, 2016 e 2020, foram 2 eleições em que democratas saíram vencedores e outras 2 que republicanos saíram vencedores. Então é um estado que pode oscilar muito. É pensando nos eleitores também da Flórida que Joe Biden retoma essas sanções contra a Venezuela.
tudo indica que as eleições serão de novo muito acirradas, muito apertadas. Então, qualquer voto a mais ou a menos pode fazer aí uma diferença decisiva no processo eleitoral. Mas eu quero saber se você concorda com isso. Você também acha que Biden, ao retomar as sanções contra a Venezuela, está, entre outras coisas, pensando nas eleições do final do ano? Escreve aí para mim nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e também considere apoiar financeiramente o canal. Dados da minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. Aproveito também para já agradecer a todos aqueles que têm aí enviado o apoio. Valeu, meu povo! Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Valeu!